pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para quem está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula eu vou falar sobre os adjuntos adverbiais. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. E o que são os adjuntos adverbiais? São termos acessórios de uma oração. Mas, embora sejam termos acessórios, eles possuem muita importância em uma oração. Esses termos, eles se ligam diretamente ao verbo, atribuindo a ele alguma circunstância. É importante vocês saberem que quando falamos em adjuntos adverbiais, estamos falando em uma análise sintática. Quando falamos em morfologia, estamos analisando uma palavra isoladamente. Quando falamos em sintática, estamos falando em uma relação que acontece entre uma palavra e o seu contexto. Portanto, quando falamos sobre adjuntos adverbiais, estamos falando sobre sintática. Eu vou dar um exemplo para vocês diferenciarem um adjunto adverbial. Veja só. Quando eu digo os alunos permaneceram calados, observe que essa palavra calados, ela refere-se aos alunos. É uma característica do substantivo alunos, sendo, portanto, um predicativo do sujeito, porque se liga ao sujeito. Agora veja esse exemplo. Os alunos permaneceram na escola. Observe que agora esse termo na escola não se refere ao sujeito, mas refere-se ao verbo permanecer. Nesse caso, esse termo na escola é um adjunto adverbial de lugar, porque está atribuindo uma circunstância de lugar ao verbo permanecer. Assim como os advérbios, existem vários tipos de adjuntos adverbiais, mas eles sempre se ligarão a um verbo, atribuindo a ele alguma circunstância. Veja só, em abril, costumo viajar alegremente e sempre chego muito relaxada à minha casa. Observe esse termo, em abril. Trata-se de um adjunto adverbial de tempo. Alegremente, adjunto adverbial de modo. Sempre, adjunto adverbial de tempo. Muito, adjunto adverbial de intensidade. A minha casa, adjunto adverbial de lugar. Observe que todos esses adjuntos adverbiais se ligam a um verbo e eles atribuem alguma circunstância a esse verbo. Circunstância de tempo, de modo, de intensidade e de lugar. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que vai ampliar essa visão de vocês em relação à variedade de adjuntos adverbiais. Veja só. De causa, o morador de rua morreu de frio. Companhia, a filha foi com o pai à escola. De dúvida, talvez eu volte para a Bahia. De instrumento, escreva a redação com a caneta. De negação, eu não gosto de chocolate. De afirmação, com certeza eu irei ao cinema.
Percebam então que todos esses termos que estão destacados na tabela são adjuntos adverbiais que se relacionam a um verbo atribuindo a ele alguma circunstância, seja de causa, de companhia, dúvida, instrumento, negação, afirmação. Agora vamos fazer um teste para ver se vocês realmente aprenderam. Veja só. Assinale a oração que começa com um adjunto adverbial de tempo. Alternativa A. Com certeza havia um erro no papel branco. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade. Na porta, enganchou as rosetas das esporas. Não deviam tratá-lo assim. O que havia era safadeza. E aí, qual alternativa começa com um adjunto adverbial de tempo? Observe, alternativa A, o termo com certeza é um adjunto adverbial de afirmação. Alternativa B, no dia seguinte. Essa sim é a alternativa que apresenta um adjunto adverbial de tempo. Observe que este termo está atribuindo uma circunstância de tempo ao verbo voltar. Alternativa C, na porta, um adjunto adverbial de lugar. Alternativa D, não, um adjunto adverbial de negação. E a alternativa E não inicia com adjunto adverbial. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre adjuntos adverbiais. Estamos olhando então sob a ótica da sintaxe. E esses termos são termos acessórios de uma oração. Termos que se ligam a um verbo, atribuindo a ele alguma circunstância. São várias as circunstâncias que um adjunto adverbial pode atribuir a um verbo, podendo ser de modo, de lugar, de tempo, de afirmação, de negação, de intensidade e por aí vai. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente se você gostou, se você aprendeu e deixe sugestões para a próxima aula. Um abraço da professora Vilma Mendes e até o próximo vídeo.